Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast O Lado Engraçado dos Erros de Inglês. A partir de agora, toda semana vai ter um episódio novo, e desse episódio novo a gente vai conseguir duas coisas. Com certeza, dar risada sobre algum erro do inglês e a gente vai tirar um aprendizado também. Por quê? Né? Muitas vezes a gente tem aquela sensação, né? A gente erra e tem aquela sensação, poxa, e se eu soubesse disso antes? Ou como ninguém me disse isso antes? Como eu não sabia disso antes? Então é baseado aí, é nesse ponto que o nosso podcast vai trazer algo engraçado e dessa situação engraçada, a gente conseguir aprender. Erros simples, erros mais elaborados, enfim, a gente vai conseguir tirar algo engraçado dos erros de inglês. Bom, meu nome é Thaisa, eu sou professora de inglês há alguns anos e esse canal surgiu, né? Esse podcast surgiu da necessidade e do gosto que eu tenho em ouvir podcasts. Alguns anos atrás, fiz um curso de podcast, elaborei alguns episódios, acompanhei alguns amigos também elaborando alguns podcasts. Então, é algo que já vem há algum tempo, e hoje, né, como uma professora online, surgiu a necessidade, então, de criar o meu próprio podcast. Então, esse podcast, como que ele vai acontecer? Toda semana a gente tem um episódio novo. Porém, quem vai mandar a notícia, quem vai mandar o erro, quem vai mandar a situação engraçada, não sou eu. Vocês vão contribuir. Vocês vão ter o acesso, vocês vão poder mandar ideias e mandar histórias engraçadas de onde, né, nas quais você errou, mas aprendeu com algo em inglês. Tirar, né, fazer do limão uma limonada. Então, é esse que é o nosso objetivo. E para a gente começar, eu vou começar com uma história minha, tá? Essa história aconteceu quando eu fui fazer intercâmbio. Logo no começo do meu intercâmbio nos Estados Unidos, eu fui au pair, trabalhei por um ano com uma família. E, na época, eu cuidava de uma criança. Ele tinha 1 ano e meio quando eu cheguei. 1 ano e meio, entre 1 ano e meio e 2 anos. E nós líamos muito. Eu lia muito para ele, a gente tinha os livrinhos que ele gostava, os preferidos. Então, a gente lia muito. Foi nessa oportunidade também que eu aprendi muito vocabulário, aprendi muita coisa no inglês. Porém, um dia estávamos em um playdate, né? Estávamos em um encontro. Eu tinha uma vizinha que também era brasileira, au pair, e ela com a criança que ela cuidava e eu com o menino que eu cuidava, nos reunimos em casa para conversar um pouco. E eu fui ler uma história. Essa história era de uns 3 pequenos ursos, a família dos 3 pequenos ursos, né? Durante a leitura, eu pronunciei o urso, né? Urso bear, quis ler urso, a palavra urso bear, e falei beer, cerveja. Né? Então, a história infantil não fechou muito. Bom, eu lembro que naquele primeiro momento, a minha amiga olhou para mim e falou, amiga, não é ir, né? Dando risadas de mim. Amiga, é bear, não é beer. Bom, o que né, naquele momento, né, o mundo caiu, não era um vocabulário que eu tinha, que eu estudava, que eu tinha recorrente, né, quando era estudante de inglês, no cursinho, enfim, e demos risada porque estava chamando o urso de cerveja. Bom, então, vamos analisar um pouquinho essa situação engraçada, essa confusão que eu fiz entre urso e cerveja, mas vamos olhar isso agora do ponto de vista da palavra, né? De como é a grafia, de como é o som de cada uma dessas palavras, como elas são escritas e como elas são. Então, vamos dar uma olhadinha. Nós temos aqui, né? Vamos lá. Nós temos aqui as duas palavras. Do lado, né? Do lado de cá temos bear. Aqui embaixo, né? A nossa pronúncia, bear. Como a gente escreve? Como é o spelling dessa palavra?
B-E-A-R, bear. Do outro lado, temos então a cerveja. A cerveja. Como é o spelling dessa palavra? B-E-E-R, beer. Veja, o urso ele tem um som aberto, bear. E a cerveja, um som um pouco mais fechado, né? Um som de I, beer. Bom, foi esse o meu erro. Vamos lá. O que a gente consegue aprender, então, né, com esse erro, com essa situação engraçada? A gente consegue que, muitas vezes, a gente acha que está falando uma palavra corretamente. Isso é comum, principalmente quando a gente está no processo de aprendizagem do idioma, né? A gente está adquirindo um novo idioma. A gente acha que uma palavra vai ser parecida com a outra. Enfim, a gente comete esses pequenos erros. Então, hoje, no nosso podcast, para a gente encerrar, a gente vai falar, né, o que a gente falou. A gente falou da diferença entre beer e bear. Beer, cerveja. Bear, urso. Agora me conta, deixa aqui embaixo nos comentários para mim se você já confundiu essas duas palavras, porque eu tenho certeza que em algum momento deu aquela tela azul, talvez. Mas é beer? É bear? Como que é? Deixa aqui para mim nos comentários. Deixa aqui para mim nos comentários também, né? Eu vou deixar aqui nos comentários para vocês o link das minhas redes, né? Se você gostou desse podcast, já dá aqui o seu like, já envia lá para aquele seu amigo que também está aprendendo inglês ou que de repente já confundiu Beer Bear e que você já ajudou, auxiliou, né? E envia para aquele seu amigo que está precisando aprender a falar inglês. Então, eu vou deixar aqui os meus contatos, eu vou deixar aqui, né? Caso você não me conheça e queira conhecer mais, eu vou deixar os meus contatos, as minhas redes aqui nos comentários. Já dá o seu joinha no canal, tá? Já curte, já se inscreve no canal, porque toda semana vai ter um podcast diferente. Então, pessoal, até mais. See you!